Olá, caro aluno, espero que você esteja bem. Eu vou introduzir a temática de engenharia de software. Eu dividi essa temática em 3 vídeos para poder facilitar o entendimento do conteúdo. Então, nós vamos conversar sobre a definição de software, vamos falar sobre a linha do tempo da evolução desse software desde 1940 até os dias atuais. Vamos falar também sobre o papel do software na sociedade, ou seja, o que ele desempenhava há 30 anos atrás, por exemplo, e qual é esse papel, né, que esse software desempenha hoje atualmente para nós. Vamos abordar a diferença entre erro, defeito e falha, para a partir daí eu apresentar alguns desastres, né, causados pela execução de alguns softwares que foram mal implementados. Então vamos começar definindo software, né? Então, quando a gente fala de software, eu tenho um conjunto de programas de computador, ou seja, a junção de alguns programas de computador, de seus dados e documentação. Esses softwares permitem aos computadores realizar tarefas específicas. Então, por exemplo, se você estiver assistindo esse vídeo através do celular ou do notebook ou de um computador pessoal, você está usando um hardware, que é a máquina ou o celular, para poder fazer a leitura desse vídeo através de um software, né? Para poder assistir esse vídeo através de um software. Então, quando a gente trabalha essa definição de software, eu tenho a junção do código-fonte, ou seja, das linhas que foram implementadas, de seus dados e a documentação. Cada software executa uma tarefa específica. Por exemplo, para assistir o vídeo existe um software específico. Para poder realizar cálculos existe outro software específico, e assim sucessivamente. A gente também pode definir software como sendo a inteligência que existe por trás de um hardware, né? Essa inteligência, ela transforma instruções abstratas em ações concretas. Então, vamos imaginar que eu quero desenvolver um software qualquer. A partir da ideia, eu tenho uma concepção, defino uma sequência de atividades a serem executadas, utiliza uma linguagem de programação, transpõe essa lógica ou essa instrução abstrata em algo mais concreto, para que isso se transforme em um software para que o usuário possa utilizar. Ou então, né, quando a gente fala de software, eu tenho desde aplicativos complexos, como por exemplo o Waze, né, que a gente utiliza ali para o geoprocessamento, né, para geolocalização, para localizar endereços, enfim, nos situar, nos ajudar a localizar um determinado endereço, ou então a gente tem aplicativos mais simples, né, como por exemplo a calculadora. Então, quando a gente fala de software, eu tenho a parte física, que é o hardware, só que esse hardware precisa da parte lógica, que é o software, para poder funcionar. Então, o software é aquela sequência de instruções que é realizada por nós, profissionais da área de TI, para que o hardware possa ser executado e para que seja executada uma tarefa específica de acordo com o que foi implementado. Eu gostaria de trazer uma linha do tempo, né, a respeito da evolução desse software. Se a gente pensar em 1940, quando foi a data da criação do primeiro computador, que era o ENIAC, esse ENIAC ele tinha várias toneladas, ele pesava várias toneladas, ele tinha um tamanho mais ou menos de um campo de futebol. Quem utilizava esse computador eram apenas engenheiros, né? E a leitura das informações ali eram através de cartões perfurados. Então eu tinha alguns cartões, eu perfurava esses cartões e através da perfuração desses cartões acontecia a leitura das informações. E não tinha ali nenhum software como a gente conhece hoje, né? Na estrutura que a gente conhece hoje. Em 10 anos, ali em 1950, começou a surgir os primeiros programas e linguagens de mais alto nível, como por exemplo Fortran e Lisp, que eram linguagens de mais alto nível se comparada a 1940. A execução, né, dos programas eram em lote e tinham sistemas operacionais rudimentares, se a gente comparar com o que a gente tem hoje. Em 1960, né, culminou a crise do software, que foi em função dos softwares que estavam sendo desenvolvidos de má forma, ou seja, dando prejuízo para os clientes, não era entregue no prazo, eles custavam mais alto, tinham muitos erros e defeitos. A gente vai falar um pouco sobre essa crise e a partir daí surgiu o que a gente conhece de engenharia de software,
Em 1970 começou a ter foco nas metodologias tradicionais, modelo cascata. Essa temática a gente vai trabalhar no estudo online 02, ali tem algumas videoaulas que falam sobre esse assunto. Surgiu a linguagem de programação Pascal, bancos de dados relacionais e linguagem C. Em 80 a gente começou a ter a popularização dos computadores pessoais, o surgimento de sistemas operacionais para computadores pessoais, por exemplo, o MS-DOS, o macOS, e a ascensão da programação orientada a objeto, né? Além de ter as interfaces voltadas para o usuário. Em 2000 aconteceu a explosão da internet, né? E o desenvolvimento de Java e JavaScript, duas linguagens de programação. Os navegadores, servidores web, passou a ter importância ali do desenvolvimento distribuído. Em 2010, a gente chama da era mobile ali, que tem os sistemas operacionais iOS e Android, ou seja, para celular. Crescimento do Big Data, surgimento de DevOps, não se preocupem com esses termos aqui, depois a gente vai conversar mais sobre isso. E começou a ter maior presença da inteligência artificial, né, e machine learning, ou aprendizado de máquina. A partir de 2020 teve um avanço da inteligência artificial, hoje a gente, através, por exemplo, do ChatGPT, que é uma inteligência artificial generativa, houve uma popularização maior, né, da inteligência artificial. Também teve a popularização das plataformas low code, que são plataformas onde se desenvolve programas puxando blocos de código, ali, juntando blocos de código e não codificando do zero. Passou também a ter a consolidação da nuvem como plataforma principal para armazenamento de informações e começou a ter uma maior preocupação com a ética, segurança e a privacidade, né, considerando os sistemas que estavam sendo desenvolvidos. Considerando toda essa evolução, né, de 1940 para cá, se a gente parar para pensar, o software ele está presente na grande maioria das atividades da sociedade, né? E para pensar qual é o papel do software na sociedade hoje, será que a gente consegue fazer alguma atividade sem que haja algum software envolvido? Então, se a gente parar para pensar, se a gente refletir por um minuto, tudo que a gente faz hoje tem um software ali que está nos auxiliando, né? Desde a área da educação, a área da saúde, a área da agropecuária, enfim, tudo tem um software ali que está apoiando. E se a gente parar para pensar no processo do desenvolvimento de software, será que acontece da mesma forma? Então, assim, como profissionais de TI, agora a gente começa a pensar não só no uso do software, mas em como desenvolver esse software. Se eu olhar para essa imagem aqui, eu tenho algumas máquinas que estão funcionando tendo como base um software que foi desenvolvido para elas. A forma de pensar o desenvolvimento desse software é totalmente diferente da forma de pensar o desenvolvimento desse site aqui que vende livros online. Então, quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento de software, uma vez entendido o que é software, uma vez entendido a sua importância, a sua concepção, a gente também precisa entender que a forma de desenvolver o software é diferente. E aí, no decorrer da disciplina, a gente também vai conversar muito sobre isso. Outras coisas que eu queria trazer para vocês é a diferença de erro, defeito e falha. Isso voltado para software. Quando a gente fala de erro é algo que o desenvolvedor, no momento que ele está implementando um código ali de um programa, de um software, ele faz errado. Quando aquele erro aparece para o usuário, ele é chamado de defeito. Se esse defeito não gerar algum dano para o usuário, ele é simplesmente um defeito. Mas se ele gerar um dano para o usuário, a gente denomina isso como falha. Eu vou mostrar isso nos dois exemplos que eu trouxe aqui. Então, vamos imaginar, teve ali o recall da Honda, que foi um exemplo de desastre causado por software em função de um erro. E aí teve um erro de programação ali no sistema dos carros, né, no software que roda nos carros da Honda. E ela teve que realizar um recall de mais de 2 milhões de automóveis. Isso aconteceu em 2011, né, e custou alguns milhões de dólares para a empresa. Em função do erro, o airbag era ativado com muita força pelo componente errado. Então, observem que um erro feito por um programador gerou um defeito e gerou um grande dano para o usuário, que teve que levar o carro para fazer o recall, e também para o cliente, que é a Honda. Outro exemplo é que o Google, né, ele foi visto como um malware ou como um software mal intencionado, porque quando os usuários utilizavam,
o desenvolvedor colocou uma barra invertida no código. E isso, quando o usuário, quando era direcionado para o Google ali, ele era visto como um malware ou um software mal intencionado pelo mundo inteiro. Então, por uma hora, isso aconteceu e teve um prejuízo de quase 3 milhões de dólares. Então, pensa, uma barra invertida gerou, que foi um erro, gerou um defeito, né? E esse defeito se transformou em falha, porque ele gerou um grande dano para o usuário. Então, observem que desenvolver software é uma atividade humana complexa, né? A gente tem que pensar em várias características e a disciplina de engenharia de software, ela vem muito para esse contexto, para que a gente possa olhar a área de desenvolvimento como um todo, refletir sobre algumas características. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso no decorrer da disciplina. Então, nós nos encontramos na nossa aula síncrona semanal. É extremamente importante a participação de vocês. E eu convido a assistir o próximo vídeo da temática Introdução à Engenharia de Software.